Sabe aquela sensação de estar vivendo um silêncio que ninguém mais escuta? Aquele vazio deixado por alguém que, do nada, virou as costas, como se tudo que vocês viveram tivesse sido insignificante? Pois é, se você se identificou, fique por aqui. Hoje, a gente vai desvendar os segredos de como a rejeição, por mais que doa, pode ser o combustível para a sua maior transformação. Você vai descobrir que a dor não é o ponto final, mas sim a porta para um renascimento poderoso, onde a sua ausência se torna a sua maior força. E para não perder nenhum dos nossos próximos bate-papos que vão virar a chave da sua vida, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Combinado? Talvez hoje você esteja vivendo um silêncio que só você escuta, um buraco daqueles que alguém deixou para trás, sem uma explicaçãozinha sequer. Como se tudo que vocês viveram tivesse virado pó, insignificante. E por mais que o ponteiro do relógio não pare, ainda tem uma parte sua que não se conforma, não entende por que foi jogada de lado assim, feito algo descartável, num piscar de olhos. Mas o que você vai sacar agora é algo que a maioria não tem coragem de encarar. A rejeição não é o fim da linha. Não. Ela é, na verdade, o start de um processo que vai lá no fundo. Um processo poderoso, se você souber como atravessar essa dor. Nesse exato momento, pode parecer que o único jeito é ir atrás, tipo um cão farejador, pedindo explicações, tentando resgatar o que escorregou pelas mãos. Mas eu te faço um convite. Faça exatamente o oposto. O que tá para rolar aqui não é um joguinho de manipulação para trazer alguém de volta, nem um xadrez de egos. É um chamado para você voltar para si mesma, para que, ao encontrar sua essência de novo, você fique tão inteira, tão de verdade, que quem te deu as costas não consiga mais te ignorar. Não porque você implorou, mas porque sua energia mudou. E quando isso acontece, a ausência, aquela que te sufocava, se transforma em puro arrependimento. Fique comigo até o final, porque você vai sentir, palavra por palavra, que essa dor que você carrega não é a última estação, é o portal escancarado para o seu renascimento. Olha, hoje eu vejo tudo com uma clareza que corta como navalha. Quando escolhi me afastar, não foi porque eu joguei a toalha, desisti de tudo. Nada disso. Foi porque pela primeira vez na vida, eu me coloquei no topo da lista de prioridades. Dói, viu? Dói pra caramba. Feito uma ferida que ninguém enxerga, mas que escorre sangue toda vez que as lembranças invadem aqueles espaços vazios que a pessoa que foi embora deixou para trás. Só que, nesse silêncio que todo mundo teme, eu topei com uma força que ninguém mais podia me dar. Era a minha alma gritando e eu finalmente escutando de verdade. Se você já sentiu isso, comenta aqui para mim. Me escolhi. Parei de correr atrás. Não é que o amor tinha sumido, sabe? É que percebi que aquele amor que me fazia rastejar já não era digno da pessoa que eu estava me tornando. A ausência que parecia um fardo insuportável virou a única voz que fazia algum sentido para mim. Na falta de respostas, naquelas noites sem sono, eu achei o caminho de volta para minha própria verdade. E quem me ignorava, sentiu. Sentiu sem saber explicar o quê. A ausência, quando ela é de verdade, é um terremoto silencioso. Ela vira tudo de cabeça para baixo sem fazer um pio. E quando isso acontece, ninguém sai ileso, nem quem foi embora achando que estava no controle. Me tornei uma presença insubstituível quando aprendi a ser inteira na minha própria companhia. O mundo espera que você surte, que implore, que se jogue no chão. Mas quando você se cala com uma dignidade que brilha, o universo inteiro para prestar atenção. Carl Jung, aquele mestre da mente, dizia que o inconsciente responde ao que é autêntico, ao que vibra na verdade. E quando parei de berrar por socorro, comecei a conversar com o mundo num dialeto que só os despertos conseguem entender. Quem me perdeu sentiu, e não soube dizer o motivo, mas sentiu. Não rolavam mais mensagens de madrugada, nem aquelas súplicas de volta para mim. Só tinha o silêncio, mas um silêncio tão profundo, tão cheio de presença, que ocupava cada cantinho. Quando alguém se acostuma com seu desespero e de repente tromba com a sua calma, isso desarma num estalar de dedos.
É como se o jogo tivesse chegado ao fim e ninguém mais soubesse as regras. Aquela pessoa que me rejeitou, que se achava no controle por saber que eu estaria ali, agora se via diante de um vazio que ecoava a minha ausência em cada passo, em cada gesto. E não foi mamão com açúcar, tá? Eu chorei noites que pareciam nunca ter fim, gritei em silêncio até a voz doer. Mergulhei fundo dentro de mim. Mas foi nesse abismo, nesse poço sem fundo, que encontrei uma versão minha que eu tinha esquecido, jogado num canto empoeirado. Uma versão que não implora, que não barganha a própria dignidade, que não troca sua paz de espírito por migalhas de atenção. Essa nova eu começou a ocupar um espaço tão sagrado aqui dentro que qualquer tentativa de retorno sem verdade já não fazia sentido nenhum. E isso começou a arrepiar quem pensou que me teria para sempre na palma da mão. Não soltei uma palavra, mas tudo em mim gritava. Eu mudei. Meu olhar mudou. Meu silêncio mudou. Minha energia berrava verdades que a boca nunca conseguiria expressar. Jung, sempre ele, disse que o que você resiste, persiste. Mas eu larguei a resistência. Aceitei a perda, abracei o vazio. E nessa aceitação, tudo começou a se encaixar de novo. Era como se meu mundo interno soltasse um grito para o universo. Não tô mais disponível para ser ferido do mesmo jeito. E o mundo, acredite ou não, respondeu. As pessoas sentiram, inclusive quem me rejeitou. Você não faz ideia da força que mora em alguém que decide parar de se explicar. Quando você se cala com firmeza, você estraçalha as expectativas que davam poder ao outro. Eles esperam sua reação, sua carência, sua súplica. Mas quando você oferece maturidade no lugar do desespero, isso desequilibra qualquer joguinho emocional. O que antes era fácil de prever vira um mistério. E o mistério, minha gente, sempre atrai mais do que a mesmice. E quem me rejeitou começou a roer a corda, a duvidar da própria decisão, porque de repente o eco do meu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer briga, porque minha ausência já não era um espaço vazio qualquer. Era um lembrete constante de tudo o que foi perdido, de cada risada que não ecoava mais. Parei de ser refém emocional e virei a presença que não se apaga, não porque fiz cena, nem para provocar, mas porque simplesmente me tornei completo. E ninguém esquece de alguém que finalmente se encontrou. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também está acordando, não é? Talvez você esteja nessa mesma jornada, entre a dor e a transformação. E eu te digo, com toda a força do meu coração, continua, porque o outro só sente sua falta de verdade, quando você já não sente mais a necessidade de ser lembrado. A ausência consciente é a mais potente de todas. Não precisa de berro, não precisa de show, só precisa de verdade. E a verdade, quando ela pulsa, é impossível de ignorar. Comenta aqui. A minha ausência agora tem voz. Sabe o que me fez virar inesquecível? Ter parado de implorar para ser visto. Porque, no momento em que você se enxerga de verdade, tudo muda. Até quem te virava a cara começa a se perguntar: putz, o que foi que eu perdi? A ausência verdadeira provoca mais arrependimento do que 1000 declarações desesperadas. Porque aquilo que não é mais oferecido com carência passa a ser desejado com uma intensidade que assusta. E é aí que a balança vira. Não por vingança, mas por uma justiça emocional, por puro amor próprio. Ausência não é ausência quando ela vem cheia de presença. Hoje, eu sou um campo energético que fala antes da minha voz. E é isso que as pessoas sentem. Elas não sabem como explicar, mas sentem. Um arrependimento meio esquisito começa a brotar no inconsciente de quem me deixou escapar. Porque agora, sem nem perceber, eles sonham comigo, montam conversas na cabeça, tentam entender por que não conseguem me tirar da mente. E eu sigo, sem esperar, sem sofrer, vivendo o melhor de mim. A ausência que um dia me rasgou agora é o lugar sagrado onde me achei de novo. E não tem retorno mais poderoso do que esse voltar para mim mesma. Quem quiser caminhar ao meu lado agora, vai ter que me alcançar no lugar onde finalmente estou, firme, inteira e em paz. Não sou mais acessível por carência, mas por pura escolha. E quem não me escolheu quando eu implorava, talvez não caiba mais na vida que construí depois de tudo.
porque agora, finalmente, eu me escolhi. E isso, meu amigo, muda tudo. Na dor mais cortante da rejeição, com o coração sangrando pela falta de quem nunca soube me ver, comecei a caminhar sozinha pelas ruínas do que sobrou de mim. Saquei que, em nome de um tal amor, sacrifiquei pedaços inteiros da minha alma. Fui desmoronando quietinha, enquanto tentava me encaixar nos moldes de alguém que só sabia me diminuir. Mas lá no fundão da dor, algo despertou. Uma faísca antiga, esquecida sob o entulho do abandono, deu um grito. E foi nesse berro abafado que reencontrei o começo de mim mesma. Era como se eu estivesse limpando um espelho embaçado pelo tempo, pela culpa, pelas tentativas de agradar. Enxerguei nos meus próprios olhos um ser humano que eu havia deixado para trás. Aquele que sonhava, que acreditava nas possibilidades, que tinha fé em si antes de ser espremido pela necessidade de aceitação. A sombra que me engolia era densa, sim, mas também era real. E dentro dela, comecei a ver as partes que eu negava, mas que eram minhas, entende? Com Jung, aprendi que atravessar a sombra é o preço da luz. Você não faz ideia do quanto doeu sair daquele ciclo vicioso de agradar para não ser largado. Foi como arrancar um hábito que anestesiava a minha verdade. Eu costumava ter um pavor da rejeição, como quem tem medo da morte. Mas hoje eu sei que morrer para aquilo que me fazia pequena foi a maior chance de nascer para mim. Não se engane. Curar-se não é bonito, não é poesia pura, é visceral. Mas é nesse caos que algo sagrado acontece. É nesse colapso que a alma encontra o caminho de volta para casa. Você sente isso? Então comenta aqui. Estou voltando para mim. Talvez você esteja no mesmo lugar onde eu estive, tentando entender por que amar tanto não foi o bastante, tentando justificar o silêncio do outro como se fosse sua culpa. Mas hoje eu te digo, com a pele marcada por esse processo, a dor da rejeição não é uma condenação, é um portal, um chamado feroz para você voltar para si mesma. Não fique na beirada, mergulhe, entre nas suas ruínas sem medo, porque é lá que está o ouro que ninguém viu, nem você. E agora é a hora de resgatar o que é seu por direito. Enquanto eu zanzava nesse labirinto interno, fui achando pedaços meus que eu tinha jogado fora só para caber no bolso emocional de quem nunca quis me carregar de verdade. Lembrei da minha força, da minha risada esquecida, da minha sensibilidade que pulsa. Cada passo doeu, mas cada passo também me libertava num suspiro. E quando você começa a se lembrar de quem é de verdade, o mundo inteiro sente essa mudança. Não é feitiçaria, é pura verdade. Comenta aqui. Nada vai me fazer esquecer de mim de novo. É engraçado como, quando você se encontra de novo, as pessoas começam a se afastar. Mas não se assuste com isso. É necessário. Aqueles que se davam bem com a sua ausência emocional simplesmente não saberão lidar com a sua inteireza. E isso, acredite, é uma bênção disfarçada. Você não nasceu para ser compreendida por todo mundo. Você nasceu para ser inteira. Inteireza dá um medo danado em quem vive de metades. Permita-se ser assustadora para os covardes. Permita-se ser um incômodo para quem só te queria apagada. Meu corpo mudou. Minha voz mudou. Meu olhar já não carrega aquele pedido inconsciente de aprovação. Eu não corro mais atrás de migalhas porque descobri que dentro de mim existe um banquete. O amor próprio é um processo silencioso, mas faz um barulhão para quem só te conheceu enquanto você se quebrava para segurar laços que eram frágeis. E se você sente que ainda está presa, comenta aqui. Eu mereço viver inteiro, porque essa frase dita com o coração quebra correntes invisíveis. Não tem como voltar atrás quando você saca que mendigar amor é a mesma coisa que jogar sua dignidade no lixo. Eu me lembro do dia em que parei de responder mensagens que me diminuíam, do dia em que minha ausência começou a falar mais alto que minha presença. Lembro da leveza que senti quando parei de tentar convencer alguém do meu valor. Porque o valor de verdade é silêncio. É uma presença que não precisa provar nada. É uma energia que não se explica, só se sente. E você vai sentir isso também. Se hoje você sente que está caindo, se parece que ninguém te enxerga, que tudo está escuro, escuta bem. Esse abismo é sagrado. Ele está te chamando lá para o fundo. Não para te destruir,
mas para te montar de novo. A cura não acontece na superfície. A cura é mergulho, é ir de cabeça. E quem não quiser te acompanhar nesse mergulho, sinto muito, nunca te amou de verdade. Eles amaram a versão sua que era moldada, domesticada, ferida, mas você não é isso. Você é vasto, imenso, indomável. E é essa sua versão que o mundo precisa conhecer, que está gritando para sair. Sabe o que me manteve de pé? O fato de que eu não estava sozinha, que outros também sofrem em silêncio, tentando entender por que se sentem tão pequenos. Mas hoje, com essa nova consciência, eu grito por você. Não se abandone. Volta para os seus sonhos, para as músicas que te arrepiam, para os textos que você escrevia e escondia, para a sua luz que estava esquecida. Comenta aqui. Estou renascendo, porque é exatamente isso que está rolando agora enquanto você ouve. Dói ser rejeitado, sim, mas dói muito mais continuar se rejeitando para ser aceito por quem nunca vai te amar de verdade. Não aceite menos. Não aceite o meio termo. Não aceite o quase. A sua alma não veio para essa vida para viver pela metade. Ela veio para se expandir, para queimar em verdade, para tocar outros com sua autenticidade. E só dá para fazer isso quando você para de fingir que está tudo bem. Quando você para de sorrir com o coração em pedaços. Você sente isso? Comenta. Não estou aqui apenas para te motivar. Estou aqui para te lembrar que essa queda é a base do seu renascimento. Que essas lágrimas não são fraqueza, são lava que purifica. Que essa solidão não é castigo, é preparo. Você não é invisível. Você está sendo refinado no silêncio. E quando você sair dessa fase, nada nem ninguém vai conseguir te apagar. Não se distraia, não desista, não se esqueça de você. Compartilhe aqui nos comentários a sua verdade. Quem é você agora que voltou a si? Você não está aqui por acaso. Existe algo em você que já começou a se mover, a mudar. Talvez você ainda não saiba dar nome, mas sente. Não é só uma dor. É o grito abafado de uma parte sua que cansou de ser ignorada. Você, que se acostumou a se curvar, a ceder, a calar, agora sente uma fúria silenciosa, uma paz que chega a assustar, um olhar que não se abaixa mais. Algo dentro de você acordou. E mesmo que o mundo tente bancar o desentendido, você sabe, tudo mudou. Comente. Minha presença já não se explica, ela se impõe. Você se levantou das cinzas emocionais como quem recusa ser queimado de novo. Não tem mais espaço para aquelas concessões que te apagavam, nem para sorrisos que escondiam lágrimas. Você aprendeu a se bastar, aprendeu a cuidar das próprias feridas com as próprias mãos. E agora, quando entra num lugar, carrega não só sua voz, mas um silêncio que pesa mais do que 1000 gritos. Você é a ausência que incomoda, a presença que desconcerta. Diga nos comentários. Hoje minha energia não pede, ela decide. Quem te conheceu no auge da dor não consegue sacar essa nova versão. Para eles, você era previsível, uma alma frágil, alguém fácil de enrolar. Mas agora você não responde com raiva, responde com distância. Você não se explica, só se afasta. Isso bagunça a cabeça de quem te controlava, porque você virou o que ninguém esperava. Alguém que não precisa ser entendido, só respeitado. Escreva: não preciso ser compreendido, só respeitado. Se isso ressoar em você, é impossível não notar. Você já não vibra em desespero, não implora por atenção. Você aprendeu que não precisa mendigar aquilo que merece. Isso explode o ego de quem um dia se alimentou da sua carência, porque agora sua presença é um espelho. Quem te olha, vê o que perdeu, o que nunca valorizou, o que nunca soube cuidar. E você não precisa dizer nada. O seu silêncio virou a sentença mais cruel. Se isso te tocou, comenta. Minha ausência fala mais que 1000 palavras. Você não busca mais provar nada para ninguém, porque agora entendeu que o valor não está no quanto você grita, mas na paz que você carrega. Não é sobre ganhar discussões, é sobre sair delas com a alma intacta. Essa nova energia é perigosa. Não porque machuca, mas porque cura. E quem está acostumado com o caos não aguenta quem achou a própria luz. Comente. Minha luz não negocia com a escuridão. Se essa frase for um espelho da sua nova jornada,
Cada passo que você dá, fora do que esperam, gera um terremoto na mente de quem ainda tenta te ler com os óculos do passado. Mas você já não cabe mais naqueles rótulos velhos. Eles vão dizer: você mudou, como se fosse uma acusação, mas mudar foi seu renascimento. Você não é fria, você é livre. Você não é distante, você é seletiva. Quem te perdeu por puro ego, hoje te procura em silêncio, mas já não sabe mais por onde começar. Escreva: quem não me viu florescer, não me verá florescida. Não tem como te alcançar mais pela dor, porque ela não é mais sua casa. Você mora na quietude. Agora você vive entre escolhas conscientes e não mais naqueles impulsos do passado. Você aprendeu a escolher o que te eleva e não o que te prende. E é exatamente isso que confunde os que te julgavam fraca. Eles esperavam um retorno com lágrimas, mas toparam com uma serenidade que carrega tempestades invisíveis. Se você sente isso na alma, comenta: minha serenidade carrega trovões calados. Hoje, seu simples olhar desconcerta, porque ele não busca mais aprovação. Ele observa, ele enxerga o que antes você ignorava por precisar de afeto. Mas agora, com os olhos limpos pela dor superada, você vê quem é de verdade, quem só estava de faz de conta. Você não está sozinha, está acompanhada de si mesma. E essa é a maior força que alguém pode ter. Se essa força mora em você também, comenta: estar comigo é meu maior poder. Não tente se explicar para quem escolheu não te ouvir quando você mais precisou. Quem te amava sob condições hoje não reconhece o seu brilho, mas isso não é problema seu. Você parou de implorar por migalhas e começou a servir banquetes emocionais para si mesma. E quem quiser sentar à sua mesa, que venha com verdade, sem segundas intenções. Escreva: minha mesa é sagrada, só senta quem honra. Você não busca mais reencontros, você busca recomeços. O passado já não te define. Ele te lapidou, mas foi seu despertar que te ergueu. Hoje, quem te encontra não reconhece mais aquela pessoa que aceitava tudo por pavor da solidão, porque a solidão agora é sua parceira, não sua inimiga. É nela que você se escuta, se entende, se cura. Se isso ecoa no seu coração, comenta: a solidão me ensinou a ser companhia. É um susto para quem está de fora sacar que perdeu o acesso a você. Não porque você está se escondendo, mas porque simplesmente parou de se oferecer. Sua nova presença é um território sagrado, e só entra quem você permite. E essa permissão não vem mais da carência, mas da sua consciência. Você virou um bem raro, e quem te teve por perto sem esforço, agora sofre com a ausência que ecoa como um castigo. Comente: me perdi para me encontrar e agora sou inteiro. Talvez essa mudança te assuste também. Talvez em alguns dias você ainda se questione, mas olhe ao redor. Veja o que está nascendo dentro de você. Veja a clareza que antes nem existia. Veja a coragem que antes tremia. Você é o próprio milagre se manifestando em carne, mente e espírito. E se você sente que essa transformação é de verdade, se você sabe que não tem mais volta, escreva nos comentários: despertei, e quem me perdeu no processo, que aprenda a lidar com a minha nova presença. Eu precisei romper com um elo invisível que me mantinha presa há um tempão, um tempo que já nem existia. Não foi uma decisão consciente no começo, mas uma exigência da alma, exausta de repetir as mesmas histórias. Tinha uma energia me sugando, um laço silencioso que não me deixava respirar o novo, e não havia nada de romântico nisso, não. Era uma prisão enfeitada com lembranças falsas, recheada de esperanças vazias. Eu imploro que você comente: eu me liberto agora. Só assim essa corrente pode arrebentar de vez. Enquanto eu segurava aquele fio invisível, algo dentro de mim dava um grito. Não era saudade, era cárcere. Era o apego ao que eu achava que precisava, mas que só me adoecia. O coração fica pesado quando ele se recusa a ver que não tem mais reciprocidade. Você já sentiu isso? Um amor que vira pó, um carinho que se transforma em fardo. Diga nos comentários: eu escolho a cura, porque a cura sim ela chega, mas exige uma coragem de leão. Exige deixar morrer o que já está podre. Soltar não é desistir,
É entender que você não pode segurar uma alma que não quer ficar. Eu me vi ali, parada no mesmo ponto, feito uma estátua, esperando por algo que nunca daria as caras. Quando a ficha caiu, eu estava exausta, gasta, corroída por dentro. Era a hora de cortar o cordão umbilical psíquico que me prendia a alguém que só sabia sugar, não somar. Foi nesse instante que a minha ausência virou presença, mas não para mim, para o outro. A falta começou a berrar lá do lado de lá. Existe um momento quase mágico em que a energia finalmente se desprende num estrondo silencioso dentro do espírito. A dor de terminar é real, mas depois dela vem um alívio que não dá para explicar. Quando essa conexão se desfaz, você saca que já estava sozinha há muito tempo, só fingia que estava acompanhada. Se você está ouvindo isso agora, comenta: eu reconheço meu valor. E sinta a força dessas palavras entrando no seu peito como uma luz poderosa. O outro sente, sim. Sente como se algo precioso tivesse escorregado pelas mãos, porque até então ele se alimentava da sua energia. Quando você some de verdade, não do físico, mas da vibração dele, a ausência vira um eco que não se cala. É uma dor que ele não entende porque achava que você sempre estaria ali, mas você não está mais. E isso, por mais duro que pareça, é justiça espiritual. O que foi quebrado em você, agora se quebra nele, porque o universo é justo com quem ama demais e se esquece de si. Essa libertação não veio de graça. Eu chorei, rezei, gritei em silêncio, mas aos poucos, algo aqui dentro foi ganhando força. O que antes me destruía, agora me levantava, porque toda dor tem a sua missão, e a sua não é esperar ser amado. É se amar tanto a ponto de não caber mais em relacionamentos medíocres. Diga em voz alta: eu renasço hoje, e veja o poder que essa decisão carrega. O outro pode até tentar voltar, mas não vai encontrar mais espaço onde só cabe amor próprio. Quando a gente rompe de verdade, não tem volta, porque não é só o elo com o outro que se quebra, é o elo com a sua versão antiga. Aquela que aceitava migalhas, que se contentava com o pouco. Você se transforma, e na sua transformação, o outro já não sabe mais onde te encontrar. Você virou a ausência onde antes era âncora. Não foi vingança, foi pura evolução. Se você sente que está nesse ponto, comenta: eu evoluí, e fica firme, porque não há mais retorno. Ele vai sentir, vai fingir que não. Vai seguir a vida com sorrisos vazios, com distrações passageiras. Mas o vazio vai corroer por dentro, feito um bicho. Porque você era a casa, e ele escolheu as ruas. Você era colo, e ele preferiu a ausência. E agora que sua energia se foi, ele se vê perdido. E esse vazio não se preenche com ninguém, porque era você. Mas você não está mais. E isso machuca com uma dor que não grita, que queima em silêncio. Escreva: fui casa e agora sou estrada. E você que está ouvindo isso com o coração apertado, saiba: sua alma merece tudo de bom. Você merece, viu? Merece um descanso desses que a alma anseia. Merece um amor que te cure, que não te consuma até virar pó. Merece presença, reciprocidade, a verdade nua e crua. E veja bem, tudo isso começa quando você se põe em primeiro lugar. Quando quebra de vez essa corrente invisível da dependência, seja ela emocional, espiritual ou psíquica. Ah, e não espere que o outro entenda. Eles só vão sacar quando a maré baixar e o barco já tiver ido. E na boa, aí já é tarde demais. Comenta aqui sem rodeios: chega de me diminuir, porque pode crer, essa é a primeira pedrinha no caminho de uma vida onde você é completa, inteira, mesmo sem a presença de ninguém ao seu lado. Naquela noite, quando o mundo parecia ter virado as costas de vez, eu me vi de cara com um espelho que, para variar, só me mostrava o vazio. As paredes do quarto, de repente, apertavam mais do que qualquer abraço que um dia eu implorei. Mas pasme, algo aqui dentro decidiu não gritar, não sair correndo, não implorar. Eu fiquei. E nesse ficar silencioso e que doeu até a alma, descobri que não era o fim do túnel. Era o start de uma travessia que ninguém, mas ninguém mesmo, podia fazer por mim. Se você já atravessou esse abismo, escreva nos comentários: renasci da ausência.
A ausência, aquela que antes me rasgava feito navalha, virou minha melhor curandeira. Porque no fundo, ninguém de fora consegue entender a dor de ser esquecido por alguém que você tinha na cabeça dia e noite. E mesmo quando o chão parecia abrir, eu não me despedi de mim mesma. Foi bem ali, entre um dilúvio de lágrimas e aqueles silêncios ensurdecedores, que senti uma fagulha acender. Não era fogo de raiva, não. Era o foguinho morno do reencontro. Comecei a me reerguer com pedaços meus que nem me lembrava que existiam. O abandono, que era um peso, virou adubo. E eu? Eu floresci linda e forte no terreno, onde todo mundo apostava que eu murcharia. Não queria mais gastar saliva para convencer ninguém a ficar. Já não me restava energia para bancar o peso de uma ausência que nunca foi minha culpa. Quem me deixou carregava a própria bagunça. E eu finalmente entendi que não era meu papel me perder tentando encontrar alguém que já tinha batido em retirada. Aí, fiz o que parecia impossível. Me escolhi, me acolhi, me resgatei. E quem um dia me teve de graça, agora observa de longe algo que não se compra, não se força e que definitivamente não se esquece. Cada passo longe de quem me feriu foi um mergulho profundo dentro de mim. A solidão, que todo mundo foge, virou minha caverna sagrada. Ali, sem barulho, sem vozes de fora, eu escutei o que ignorei por anos a fio, meu próprio coração. Carl Jung dizia que só quem olha para dentro desperta. E foi exatamente isso que eu vivi. Despertei, não com festa e fogos, mas com silêncio, com uma maturidade que chegou de mansinho, com consciência plena. E quando você acorda de verdade, se transforma num terremoto invisível na vida de quem te virou as costas. Havia dias em que a vontade era de sair correndo, gritar, implorar para ser notada, mas nesses dias eu me lembrava. Eu já estive de joelhos, esperando migalhas de atenção. E agora, a mesma ausência que me partiu em 1000 pedaços era a presença mais forte que eu podia oferecer. Ninguém ignora o silêncio de quem um dia chorou rios. Ninguém esquece a paz de quem já foi tempestade em pessoa. E aos pouquinhos, quem me rejeitou começou a escutar minha ausência como quem ouve um trovão num quarto escuro. A ausência vira presença quando ela vem carregada de verdade. Não fugi, não. Apenas não aceitei mais ficar onde meu valor era tratado como poeira. Isso, para quem se acostumou com minha fragilidade, foi insuportável. Um golpe e tanto. A força de quem decide não implorar mais é algo que quem só sabia se alimentar da nossa carência simplesmente não entende. E de repente, eu não era mais previsível. Minha ausência se tornou um enigma. Meu silêncio, a resposta mais certeira. Meu afastamento, uma verdadeira revolução. Os dias que vieram depois foram estranhos pra caramba. Eu me olhava no espelho e ficava pensando, quem é essa pessoa? Mas devagarzinho, fui me reconhecendo nas pequenas coisas. No riso que voltou sem pedir licença. No sono que não dependia mais de mensagens. Na liberdade gostosa de não ter que esperar nada de ninguém. Eu parei de viver para ser escolhida e comecei a viver porque era meu direito, ora. E é nesse lugar onde ninguém mais tem o menor controle sobre você que você se torna inesquecível. Comente aqui. Não espero mais. Me encontrei. As mensagens sumiram. As ligações pararam. E com elas veio aquele silêncio que antes me matava, mas que agora me curava. Nada doía como antes, porque eu tinha entendido que a maior traição não era do outro comigo, mas a minha comigo mesma, cada vez que eu me abandonava para ser aceita. E agora que me reencontrei, não tem como eu caber naqueles moldes antigos. Quem me quiser terá que me encontrar inteira, porque eu já não aceito metades. Não me encaixo em espaços apertados. A ironia da vida é que quem te rejeita hoje pode muito bem estar implorando amanhã, mas quando esse dia chegar, talvez você já tenha ido longe demais, porque o tempo que você passou se reconstruindo criou raízes tão profundas na sua alma que voltar para o passado não é mais uma opção. Você não é mais quem foi deixado. Você é quem decidiu ficar quando tudo desabou. E essa decisão tem um poder que vira destinos de cabeça para baixo. Quem sobrevive ao abandono com dignidade renasce com uma força
que o mundo inteiro sente. Uma vibração que se espalha. Não é sobre vingança, nunca foi. É sobre libertação. Sobre entender que você não precisa de plateia para se amar. Que a dor não é uma condenação, mas uma passagem. E que sua ausência, quando vem de um lugar verdadeiro, tem a capacidade de quebrar correntes invisíveis. A ausência de quem se tornou consciente bagunça o mundo de quem achava que te tinha garantido. Porque a liberdade de quem escolhe o silêncio assusta mais do que qualquer grito. E quando você se cala por amor a si, até o universo se curva. A presença de alguém que já se encontrou consigo mesma é inconfundível. Ela entra em um lugar e muda tudo, mesmo sem abrir a boca. E quem um dia te desprezou começa a lembrar, não das palavras que você disse, mas da energia que você carregava. Só que agora ela mudou. Está mais forte, mais limpa, mais rara. E o mais cruel para quem te perdeu é perceber que essa nova versão de você não depende mais de nada de fora. Você virou sua própria casa, seu próprio abrigo. E se tudo isso te tocou, se você também sentiu a dor da rejeição e transformou esse buraco em ponte, escreva nos comentários: minha ausência é meu renascimento. Porque o mundo precisa ouvir mais dessas histórias. Histórias reais de gente que caiu com tudo, mas levantou mais bonito ainda. De almas que, mesmo em carne viva, tiveram a coragem de se amar. E de pessoas como você, que um dia foram esquecidas, mas nunca deixaram de existir. Porque agora a ausência é presença, a dor é força e você é o renascimento em pessoa. Eu sei bem o que é se deitar com o coração esmagado, tentando entender onde foi que a gente se perdeu para virar invisível aos olhos de quem dizia amar. É como dar um berro dentro de um poço sem fundo, onde cada tentativa de ser notado vira mais um eco de frustração. Você se entrega, se adapta, corta pedaços seus como quem poda flores, esperando que o outro ao menos te dê um olhar, mas o olhar nunca vem. E é nesse desespero mudo que a alma começa a morrer devagarzinho, implorando por uma chance de voltar a respirar. Você percebe que está se apagando quando suas vontades não importam mais, quando o seu riso precisa de permissão, quando até seu silêncio é colocado sob julgamento. O amor, se é que era isso, virou moeda de controle. Você anda em ponta de pés, sorri sem alma e ainda se culpa por sentir demais. E nessa tentativa exaustiva de ser suficiente, você esquece o que te fazia única. Mas algo dentro de você começa a pulsar. Um incômodo sutil, uma dor que exige atenção. E quando você para escutar, a transformação se inicia. Chega uma hora em que o corpo simplesmente não aguenta mais carregar o peso da negação. O espelho para de mentir, a pele já não vibra, o olhar já não brilha. E é nesse ponto de ruptura que a verdade rasga a carne. Ninguém vai te resgatar de um lugar onde você mesma escolheu ficar, com medo de perder. O que você está perdendo na real é você, sua luz, seu pulso, sua liberdade. Então, comenta agora: cansei de mendigar amor. Porque essa frase é o primeiro passo para sua liberdade. Você começa a se afastar, não por orgulho, mas por pura sobrevivência. Porque ficar se tornou tóxico, pesado demais, cruel. E quando o silêncio chega, ele não é mais vazio, é sagrado. Ele te abraça, te cura, te limpa daquelas vozes que diziam que você não era suficiente. Nesse silêncio, você volta a se escutar, volta a lembrar do que gostava, do que te fazia sorrir sem precisar de plateia. E aquele brilho que parecia extinto começa a ressurgir como uma estrela cadente. Comente: me reencontrei no meu silêncio. É nesse retorno interno que você finalmente entende. Não era amor, era medo de ficar só. E esse medo foi a prisão que você mesma trancou e engoliu a chave. Mas agora, com as mãos sujas de dor, você cava com as unhas a própria saída. E cada centímetro conquistado do seu espaço sagrado é uma vitória grandiosa. Você começa a dizer não. Começa a se retirar antes de implorar para ficar. Começa a não responder ao que não te respeita. Isso,
Aos olhos de quem te usava, é insuportável. Mas para você, é renascimento puro. Eles começam a sentir sua ausência como se fosse uma punição. Mas não é, tá? É consequência. Porque quem se alimentava da sua insegurança, agora sente um vazio na barriga. Quem se acostumou com sua doação eterna, agora encontra portas fechadas. E não porque você virou uma pedra, mas porque virou um templo. E templo, meu bem, não abre para qualquer Zé Ninguém. Templo exige reverência. Comente. Minha presença é sagrada. Porque você não é qualquer um. Você é a resposta de si mesma. O que antes era desespero para ser notada, agora é paz por ser invisível ao que não te serve. Você não implora mais por mensagens, não se corrói por respostas frias, não se diminui para caber, porque você finalmente entendeu. Não é sobre ser amada por alguém, é sobre ser inteira com ou sem esse alguém. E quem te merece vai te reconhecer sem você precisar se curvar. Vai te aplaudir na luz e te segurar na sombra. Qualquer coisa abaixo disso é migalha disfarçada de afeto. Você sente esse chamado, essa vibração que toma o peito quando algo em você se levanta e diz: eu não aceito mais ser resto. Porque essa revolta interna é o grito da sua essência. E se você ouviu até aqui, é porque algo em você já decidiu que não vai mais voltar para aquele lugar que te matava um pouquinho a cada dia. Comente. Me recuso a ser metade. Escreva isso para você mesma, porque palavras têm força, e essa decisão precisa de testemunhas. Até mesmo nos comentários, as pessoas vão estranhar seu novo silêncio, vão dizer que você mudou, mas você não mudou. Você voltou a ser, voltou a respirar fundo sem culpa, voltou a ocupar o espaço que sempre foi seu. E quem se incomoda com isso nunca te quis de verdade, te quis controlável. Mas agora, você é vento livre, mar bravo, tempestade lúcida. E quem não souber navegar vai ficar para trás. E que fique, porque a sua missão não é salvar ninguém, é salvar a si mesma. Se hoje você sente aquela vontade de sumir, não desapareça do mundo. Desapareça daquilo que te apaga. Desapareça das conversas que te ferem, dos lugares que te diminuem, das pessoas que te usam. Vá para dentro, mergulhe fundo e lá reencontre sua luz. Quando você volta para si, o universo se reorganiza, porque nada é mais forte que um ser humano que se reencontrou depois de ter sido partido. Comente. Eu sou o meu próprio retorno. Sinta essa frase reverberar no peito. Você não está sozinha, viu? Muitos andam perdidos tentando caber onde não há espaço. Aqui, agora, você se encontra, se acolhe, se levanta. Essa é sua chance de tomar posse de si, de vestir sua história com orgulho, de parar de se desculpar por ser intensa, sensível, verdadeira. O mundo não precisa de versões suas mais fáceis de engolir. O mundo precisa do seu fogo, da sua verdade crua, do seu coração nu. Comente. Não vou mais me esconder. Quem viveu o que você viveu carrega cicatrizes que contam histórias que ninguém ousou ouvir. Mas eu ouço. Eu sinto. Eu falo contigo do lugar mais profundo da dor, aquele onde só quem já sangrou entende. E é desse lugar que nasce algo novo, algo que não depende mais de ser aceito, mas de ser real. E se você chegou até aqui, é porque você já é muito mais forte do que imagina. Não pare agora. Comente nos comentários. A minha cura começou aqui, porque ela começou mesmo. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que ser descartado por quem você entregou o coração inteiro deixa marcas que não sangram por fora, mas explodem por dentro, num estilhaçar silencioso. E o que dói não é apenas a ausência, é a indiferença, o silêncio que grita que você não foi suficiente. Mas há uma força que nasce exatamente ali, entre os cacos do que você foi e a fúria silenciosa do que está se tornando. Comente. Não suplico mais. Me reencontrei. Se você sentiu isso atravessar a sua alma, então você foi deixado onde nem imaginava que seria esquecido. Foi ignorado nos momentos em que mais precisou ser olhado, e mesmo assim, ainda encontrou dentro de si o instinto de continuar, feito um rio que insiste em correr. Isso não é fraqueza. Isso é um poder tão visceral que quem te deixou jamais vai entender.
Porque enquanto te viam como frágil, você estava costurando a própria pele com cicatrizes que hoje viraram armaduras. Se isso te representa, comenta. Minha ausência virou meu escudo. Não há vingança maior do que a paz de quem já foi campo de guerra. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua ausência consciente já é um terremoto no peito de quem um dia te descartou como se fosse algo insignificante. Porque agora, quando buscam você no mesmo lugar em que te perderam, encontram o eco de uma presença que se fez grandiosa, sem precisar ser vista. Se esse silêncio te empodera, comente. Minha presença é lembrada na minha ausência. Quem já se sentiu vazio por dentro entende o poder que existe em se recompor, em colar os cacos. Você não voltou a ser quem era, não. Você se reinventou. Você parou de implorar por migalhas emocionais e começou a oferecer banquetes para a própria alma. E é exatamente isso que os desconcerta. Você não precisa mais ser resgatada. Você é o seu próprio abrigo. Agora, se você se reconhece nessa nova versão, escreva: me tornei meu próprio lar. Eles te queriam carente, dependente, fácil de alcançar, fácil de enganar. Mas você surpreendeu até quem achava que te conhecia como a palma da mão, porque quem conheceu sua versão quebrada jamais imaginou que você aprenderia a voar com as próprias feridas. E é isso que os perturba agora. Você parou de gritar, parou de implorar. Você não desapareceu, você se elevou. Comente. Quem não soube me ter, agora não sabe como lidar com minha ausência. A ausência que vem da consciência não é desprezo, é evolução. É o tipo de ausência que não silencia, ela ensurdece, porque é a ausência que diz: eu fui porque me encontrei. E nesse reencontro com você mesma, você descobriu que o amor mais inabalável é aquele que você aprende a direcionar para dentro. Quem sente isso vibrar dentro do peito, escreva: me priorizei. E isso foi minha revolução. Você passou noites em claro tentando entender onde falhou, tentando consertar o que nunca dependeu de você, tentando caber em espaços que sempre foram apertados demais para sua grandeza. Mas agora, você não tenta mais. Agora, você escolhe. E nessa escolha, há um barulho ensurdecedor que ecoa no coração de quem achou que te teria para sempre. Se essa escolha é sua também, comente. Eu era presente, hoje sou a ausência curativa. Você foi a paz oferecida a quem só soube causar tempestade. Foi colo para quem só conhecia o abandono. Foi entrega total em um mundo onde ninguém mais sabe ficar. E mesmo assim foi deixado como se fosse fácil. Mas agora não há volta, porque sua reconstrução não permite recaídas. Você não é rancor. Você é memória vívida de tudo o que o outro perdeu. Se isso fala com sua história, escreva: me perder foi o maior erro de quem nunca me enxergou. Você não endureceu, você despertou. E isso é completamente diferente. Endurecer é fechar portas e o coração. Despertar é escolher com sabedoria quem merece cruzar o seu novo caminho. E esse novo caminho tem regras diferentes. Não entra mais quem não sabe ficar. Não toca mais quem não sabe cuidar. Não confunde mais quem só sabe manipular. Se você traçou esse limite, comente: não sou mais acesso fácil, sou território sagrado. Você não sente mais a necessidade de justificar a sua saída, porque quem valorizava nunca teria deixado você partir. A consciência dói para quem sempre teve certeza de que você estaria ali, mas agora a certeza se esvaiu, como areia entre os dedos. Você é a ausência que pesa, a distância que ensina, o silêncio que fala. E esse silêncio é a sua resposta mais poderosa. Se você acredita nisso, escreva: meu silêncio responde, o que minha dor não precisa mais explicar. Sua volta nunca foi esperada, porque eles contavam com a sua rendição. Mas você não voltou, você se transformou. E essa nova versão não pede permissão, ela existe por si. Ela chega sem medo, caminha com firmeza e se retira sem fazer barulho, deixando para trás apenas a lembrança de tudo que um dia foi oferecido de graça e, infelizmente, desperdiçado. Se essa lembrança é sua força, comente: minha partida foi a lição que o outro nunca esperava receber. Você já não busca aplausos. Você não quer explicações. Você quer paz.
E essa paz veio quando você entendeu que não precisa mais de ninguém para validar o seu valor. A dor da rejeição não te define. O abandono não te paralisa mais. Você é a sua própria resposta. E quem quiser caminhar ao seu lado agora, que venha com verdade, com presença, com alma. Se você sente essa força florescendo dentro de você, escreva: me reencontrei e agora só aceito reciprocidade. Hoje, minha ausência carrega mais verdade do que qualquer presença oferecida por obrigação. Há um tipo de silêncio que não é fuga, é retorno ao próprio eixo. Quando parei de implorar por atenção, descobri o valor da minha própria companhia. A ausência que antes era castigo virou alívio. E foi nesse vazio, que muitos chamam de solidão, que encontrei o santuário onde ninguém mais poderia me quebrar. Comente: eu me reencontrei no meu silêncio e descubra o que é viver inteiro de novo. Não me recolhi por fraqueza. Me retirei porque o barulho ao redor abafava a voz da minha essência. Estavam tão acostumados com minha dor exposta que minha cura começou a incomodar. Pessoas que só sabem amar quando você está ferido jamais entenderão sua luz. E quando você começa a brilhar sem depender de ninguém, os que te rejeitaram voltam, mas não te alcançam mais. Se isso te toca, escreva: minha luz não será mais diminuída. E veja como isso muda tudo. Não me perdi. Apenas caminhei para dentro de mim mesma. Enquanto todos esperavam que eu desistisse, escolhi me refazer com os pedaços que sobraram. Não me importei em parecer distante, porque estava finalmente perto do que mais importava: minha paz. E quem só sabia amar minha fragilidade, agora entende a serenidade que carrego, porque é impossível manipular quem aprendeu a se sustentar sozinho. Comente agora: eu sou o meu próprio alicerce. E sinta o peso disso na alma. Eu não me escondi, eu me preservei. Há uma diferença brutal entre fugir e se proteger. Há dias em que o mundo exige tanto que só o recolhimento salva. E foi nesse tempo escondido do caos que aprendi a me enxergar sem os olhos dos outros, porque quem sempre te quis pequena nunca vai saber lidar com a sua grandeza. E agora que cresci, não caibo mais em lugares onde precisei me dobrar. Comente: não aceito mais me encolher. E mantenha-se firme onde você vale por inteiro. A pessoa que me rejeitou pode até tentar retornar, mas encontrará ruínas onde antes havia abrigo. Enfrentará o eco do próprio desprezo e perceberá que não há mais espaço, porque minha alma foi reconstruída com o concreto do amor próprio. Agora, meus limites não são barreiras, são portões sagrados, e quem não sabe amar de verdade não entra mais. Se você entende essa virada de alma, escreva: eu construí meu próprio templo, e jamais volte a deixar a porta aberta para o descaso. Não carrego raiva, carrego consciência. Consciência de que o que me machucou me fortaleceu. Consciência de que o que partiu não era perda, era livramento. E esse tipo de clareza assusta, sim. Assusta porque agora eu não corro atrás, não imploro, não espero. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, que vá. Porque minha essência não negocia mais espaço com o que me envenena. Comente: eu parei de implorar por migalhas, e escolha, daqui em diante, sentar-se à sua própria mesa. Meu silêncio virou minha morada, um lugar sagrado onde não ecoa mais a voz de quem nunca soube me ouvir. E nesse silêncio me reencontrei inteira. Descobri que a paz que procurava fora sempre esteve dentro, apenas abafada pelas vozes alheias, pelas promessas vazias, pelas ausências disfarçadas de presença. Agora só entra quem sabe amar com verdade, com calma, com respeito. Escreva: meu silêncio me salvou. E perceba que o vazio pode ser o maior dos preenchimentos. Eu já não me encaixo mais onde me diminuí para caber. Não peço licença para existir. Não peço espaço. Eu crio o meu. Hoje, minha energia não se entrega para quem não sabe recebê-la. Me tornei seletiva, não por orgulho, mas por cicatrizes que gritaram forte demais. E quem retorna encontra portas fechadas, não por rancor, mas por maturidade. Se você sente isso vibrar dentro, escreva: eu escolho ser inteiro, não metade de ninguém.
Há pessoas que só amam quando te veem despedaçada, porque é mais fácil controlar quem não tem forças para se levantar. Mas agora eu ando com os pés firmes no chão e o coração blindado de sabedoria. E não importa o quanto batam à porta, se não vierem com amor verdadeiro, não entrarão. Aprendi que minha presença é sagrada demais para ser desperdiçada em quem não sabe o valor que ela tem. Comente. Eu sou sagrado, porque essa é a nova base da sua reconstrução. Cada vez que me recolhi, não foi desistência, foi proteção, foi amor próprio gritando, enquanto todos achavam que eu estava em silêncio. E enquanto zombavam do meu silêncio, eu renascia por dentro. Agora que estou aqui, firme, serena, ninguém mais consegue me derrubar com as palavras que antes me destruíam. Aprendi a me reconstruir com o que me jogaram para ferir. E se você já viveu isso, escreva. Eu renasci do que me matou. Porque isso é mais que superação, é renascimento. Hoje não sou inalcançável por arrogância, mas por elevação. Elevei minha energia a um nível onde a vibração rasa não me alcança mais. Não me contento com conversas superficiais, com amores mornos, com laços frouxos. Quero profundidade, verdade, entrega. Quem vier por interesse, cai. Quem vier por ego desaparece, porque meu santuário é blindado. E quem entrar, entra descalço com reverência. Comente. Só o verdadeiro entra aqui, porque agora o seu coração virou templo. O que me doeu, me moldou. O que me rejeitou, me revelou. E o que eu era antes desse silêncio, já não existe mais. A nova versão que habita em mim não aceita menos do que merece. E se alguém um dia quiser voltar, vai encontrar não um lugar, mas uma ausência decidida, porque onde me ignoraram, hoje reina a minha ausência consciente. Uma ausência que fala mais alto que qualquer grito. Comente. Eu sou a ausência que transforma. E perceba o quanto isso faz sentido dentro de você. No fim de tudo, o que mais me marcou não foi a ausência de quem me deixou, mas a presença que eu mesmo havia perdido de mim. A rejeição, que parecia um fim cruel, se revelou como um chamado para que eu parasse de implorar por amor e começasse a ser a fonte desse amor dentro de mim. Hoje, quem quiser me ter por perto vai precisar me encontrar onde eu estou agora, em paz. Jung nos lembrou que só desperta quem aceita atravessar a dor com consciência. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu despertei. E por mais que quem me rejeitou tente voltar, talvez agora já não exista mais espaço na minha nova versão, porque eu não sou mais o mesmo. Isso, no fundo, é o que mais atrai. Se essa mensagem ressoou em você, se fez sua alma vibrar, a gente ficaria muito feliz se você deixasse o seu like aqui no vídeo. É um jeito simples de mostrar que estamos no caminho certo e que essa troca de energia é boa para todo mundo. E claro, se você ainda não faz parte da nossa tribo, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Estamos juntos nessa jornada.